Sabe aquela sensação de ter uma ideia incrível na cabeça, mas na hora de falar, ela não sai do jeito certo? Pois é, muita gente acha que o problema é a oratória. Mas e se o segredo não for esse? Nessa análise, a gente vai direto na raiz do que constrói uma comunicação realmente poderosa. Então a pergunta é essa, né? O desejo de articular as ideias com mais clareza? Se a resposta for sim, a gente já adianta. A solução provavelmente não está onde a maioria das pessoas procura. Não é sobre decorar um texto ou ter uma voz de locutor de cinema, sabe? É quase um instinto, né? A gente logo pensa que se comunicar bem é sobre a performance. É não errar o português, não ter vício de linguagem, falar bonito. Mas a verdade é que até os maiores comunicadores, aqueles que a gente admira, cometem seus deslizes. O ponto não é a perfeição na hora de falar. E é aqui que o jogo vira. A grande sacada é essa. A clareza na fala, gente, é só um espelho, um reflexo da clareza do pensamento. Então, antes de se preocupar com as palavras que vão sair da boca, a pergunta mais importante é outra. Como é que essas ideias estão sendo construídas aí dentro da cabeça? Ok, então vamos fundo nisso. E o primeiro passo é quebrar essa ideia, esse mito da comunicação perfeita. Ser um bom comunicador não tem a ver com nunca errar. Tem a ver com ter algo que valha a pena ser dito. Essa frase resume tudo, né? Uma ideia com substância, com peso. Ela se garante, ela se sustenta sozinha, mesmo que a pessoa tropece numa palavra aqui ou ali. Pensa bem, o que é melhor? Uma ideia genial, comunicada de um jeito real, humano, ou um monte de palavras vazias, ditas com uma dicção impecável? Beleza. Se o pensamento claro é a base, o alicerce da casa, como é que a gente constrói esse alicerce? O ponto de partida é esse. O trabalho de forjar, de fabricar mesmo as ideias. Isso antes mesmo de abrir a boca para falar sobre elas. E a fonte que a gente está analisando traz um processo bem claro para isso, em 3 passos. O primeiro, construir repertório. O segundo, explorar com criatividade. E o terceiro, que muita gente pula, é articular os pensamentos de forma ativa. Bora ver o que significa cada um. Então, passo 1, juntar matéria-prima. Simples assim. Ninguém tira uma ideia genial do nada, do vácuo. Esse repertório, essa caixa de ferramentas mental, a gente constrói com boas leituras, observando pessoas que a gente admira. E olha, talvez o mais fundamental de tudo, manter a curiosidade. Sabe, olhar para o mundo e perguntar por quê? Essa é a fundação de qualquer ideia que presta. Ok, com a mochila cheia de repertório, a gente vai pro passo 2, a criatividade. E calma, criatividade aqui não é nenhum dom divino, não. É mais como uma habilidade de fazer colagens. É pegar duas coisas que ninguém nunca juntou e, plim, ver o que acontece. É pegar tudo aquilo que foi acumulado e achar um jeito novo de olhar, um ângulo que ninguém viu. É isso que dá autenticidade, que faz a ideia ser única. E agora, o passo 3, que é crucial. Já aconteceu de ter uma ideia que parecia brilhante na cabeça, mas na hora de explicar para alguém ela simplesmente some? Vira fumaça? Pois é. Isso acontece porque na nossa mente as ideias são meio etéreas, sabe? São nuvens. O ato de escrever ou de falar em voz alta força a gente a dar um corpo, um esqueleto para essa nuvem. É aí que a gente percebe, opa, aqui tem um buraco no meu raciocínio. Certo, então a ideia já está mais forte, mais sólida. Agora a gente sobe o nível. Porque não adianta só ter uma boa ideia, né? É preciso saber o que fazer com ela. Qual é a intenção por trás da comunicação? E a intenção, olha, ela muda completamente o jogo. Se o objetivo é contar uma boa história, a gente está falando de narração, de criar uma imersão. Agora, se a meta é explicar um conceito complexo, a abordagem tem que ser didática, cheia de exemplos. E se for para convencer alguém de algo, aí a gente entra no campo da persuasão. Cada intenção pede um jeito de falar, um estilo. O ponto é exatamente este. Sair falando sem um objetivo claro é como entrar num barco sem bússola e sem destino. A comunicação fica perdida, bagunçada. A intenção é essa bússola. É ela que aponta o norte e dá força e propósito para cada palavra. Pronto, a gente já tem uma ideia clara, já tem uma intenção definida. Agora a gente chega no ajuste fino, naquela camada mais sutil, mas que tem um poder, assim, gigantesco, a escolha das palavras. E aqui tem um conceito que é fascinante, o tal do campo semântico. Pensa assim, nenhuma palavra anda sozinha. Quando a gente ouve uma palavra, não vem só o significado do dicionário na nossa cabeça. Vem junto uma teia inteira de memórias, de emoções, de outras palavras conectadas. Essa rede toda é o campo semântico. Para ficar bem claro, olha só esse exemplo. Casa e lar.
No fundo, podem ser o mesmo lugar físico, certo? Mas as redes que elas ativam são totalmente diferentes. Casa é concreto, é estrutura, tijolo, parede. Agora, lar já aciona sentimento de pertencimento, de conforto, de segurança. O peso emocional é outro, completamente diferente. E por que isso é tão importante? Porque se comunicar de forma inteligente, de forma sábia, é sobre ser intencional. É sobre escolher as palavras não só pelo significado literal delas, mas por todo o universo que elas despertam na mente de quem ouve. É sobre saber exatamente que tipo de emoção ou percepção se quer gerar do outro lado. Tá, mas e aí? Como é que a gente junta tudo isso e transforma em algo prático? A resposta, e essa é uma mudança de mentalidade, é parar de ver a comunicação como uma apresentação final, uma performance, e começar a encará-la como um laboratório constante de ideias. Essa ideia é muito, muito poderosa. Pense em criação de conteúdo de um jeito amplo. Toda vez que alguém tenta colocar um pensamento para fora, seja escrevendo um e-mail, gravando um áudio, fazendo um post, essa pessoa está, na verdade, usando o seu laboratório cognitivo. É um campo de testes para refinar e fortalecer o próprio pensamento. E o que acontece com essa prática constante? A gente ganha familiaridade com os assuntos. E essa familiaridade vira intimidade. E quando se tem intimidade com um tema, a mágica acontece. A comunicação flui, fica mais natural, mais flexível. Aquela necessidade de ter um roteiro engessado diminui, sabe? Porque o conhecimento não está mais no papel, está internalizado de verdade. Então, no fim das contas, o que a gente vê é que clareza não é um dom que nasce com a gente. É um processo, é prática. É o resultado de construir um bom repertório, de explorar as coisas com criatividade e, talvez o mais importante, de ter a coragem de botar as ideias para jogo, de testar. Por isso, a pergunta final é um convite mesmo, uma provocação.